Então tu queres crescer o máximo possível até ao verão. Próximas semaninhas é para metermos o máximo de crescimento muscular aí. Bem-vindo ao Breaking 3.0, episódio 9 ou 10, onde hoje temos aqui um treininho de pernas, mas antes disso vamos tocar aqui o que é que eu faria se quisesse crescer o máximo possível agora até ao verão. Estamos literalmente a caminho agora deste plano de treino novo que estamos a arrancar agora já antes da Páscoa e provavelmente tu vais estar a ouvir este vídeo na segunda, terceira semana de Abril, portanto queria mesmo muito deixar-te aqui as orientações do que é que eu faria contigo se tu estivesse agora a entrar no acompanhamento e te quisesses focar ao máximo para crescer até ao verão, nas próximas 6, 8, 12 semanas. Já na sequência do vídeo anterior, se o teu objetivo é secar ou definir até ao verão, vê o vlog anterior onde tocamos aqui mais nesse aspecto, num foco máximo até de definição até ao verão, mas hoje quero-me focar em efetivamente quem quer crescer o máximo de massa muscular, querer chegar ao verão com mais músculo, um corpo mais tonificado, mais atlético e aproveitar então aqui estas próximas semanas até ao verão para ganharmos o máximo de evolução possível. E a primeira coisa que nós temos que perceber é que se tu estás a ouvir este vídeo e estás a ligar agora o chip para eu quero maximizar o meu crescimento até ao verão, temos um constrangimento temporal. E, portanto, vamos olhar para isto e o vídeo de hoje é olhando para as próximas semanas como um push, uma fase de vou-me focar ao máximo, dedicar-me ao máximo para conseguir extrair o máximo de crescimento muscular possível durante estas próximas semanas. Por isso, as orientações que eu te vou dar aqui hoje não são propriamente pensadas para uma questão de sustentabilidade, não é olhar para isto como se fosse o ritmo que tu vais manter durante o ano inteiro, mas sim um período de foco adicional onde temos um objetivo em mente, crescer o máximo de músculo possível até ao verão. O que vai implicar aqui já, como o primeiro ponto, alinharmos que se é um período de foco, se é um período de maior dedicação, então vamos aproveitar para alocar os nossos recursos para maximizar o nosso resultado. O que significa que se tu queres maximizar o teu crescimento durante o verão, há 3 variáveis principais que nós queremos ter em conta, principalmente para um espaço curto de tempo, 8, 10, 12 semanas, está bem? Isto pensando que o teu verão começa, chamemos-lhe assim, já em junho, ali pela altura dos feriados dos Santos e tudo mais, porque é efetivamente aí que tu já vais começar a querer tirar a t-shirt, ir à praia, churrascos, festas e tudo mais. Então vamos ter esse período em mente, estar o mais musculado possível nas próximas semanas. Uma vez que estamos a falar primeiro, antes de arrancar, uma vez que estamos a falar de um curto período de tempo, não vamos pensar numa periodização global, mas sim numa otimização daquelas próximas semanas. O que significa que se temos pouco tempo e temos uma dedicação máxima para dar a isto, temos que olhar aqui para 3 variáveis cruciais. Primeira delas, e esta é impreterível e é para mantermos durante o ano inteiro, mas especialmente agora, durante este período, eu quero que tu apostes a 200% na intensidade do teu treino. E a intensidade do teu treino, eu quero que tu leves isto como atingir a falha. A evidência tem sido cada vez mais sólida neste aspecto. Tu não precisas de treinar à falha para ver excelentes resultados, principalmente se és um atleta muito experiente e por isso tens uma grande capacidade de recrutar a tua musculatura. Mesmo estando longe da falha, tu tens capacidade de recrutar mais unidades motoras, portanto mais fibras do teu músculo, logo consegues estimular mais músculo em cada série e cada repetição que tu fazes. No entanto, nós sabemos que a melhor forma de tu garantires total estímulo, portanto aquela série que eu fiz realmente estimulou 100% do meu músculo, não ficou nada por espremer, quando tu atinges a falha. E sabemos também que, ok, tudo bem, a falha é muito mais fatigante, sim, no entanto, é a melhor forma de tu assegurares isto, e a questão da fadiga não é assim tão real quando nós aplicamos na prática, porque uma coisa é o contexto de estudos, outra coisa é o teu contexto prático, onde provavelmente não estás com muito tempo para treinar, não tens volumes assim tão altos como têm muitos atletas em estudos, e a verdade é que o teu corpo tem uma capacidade de adaptação brutal. Tem uma capacidade de se adaptar e se desenvolver esta tolerância a trabalhar em cima da falha gigantesca. Então,
antes de sequer falarmos de volume, de frequência, de exercícios e tudo mais, uma coisa que eu quero que tu ponhas já assente para as próximas semanas a trabalhar agora aqui na maximização do teu crescimento muscular, é que eu quero que tu leves as tuas séries o mais perto da falha possível. E isto significa tudo o que são exercícios onde tu tenhas segurança para atingir a falha. Portanto, estou a falar da vasta maioria dos exercícios isolados, estou a falar de muitos exercícios em máquinas, até mesmo muitos exercícios com halteres. Eu quero que tu atinjas a falha, chegues ao ponto onde tu tentas uma repetição, estás a batalhar com ela para aí uns 5 segundos e mesmo assim falhas. Uma coisa do género, estou a fazer um supino com halteres, porque com halteres sempre é mais fácil falhar do que com a barra, e eu chego àquele ponto onde eu estou a empurrar e estou literalmente a empurrar, e aquela porcaria não está a subir e começa a descer. Atingi a minha falha. Eu quero que tu chegues a este ponto. Eu quero, particularmente então, nos exercícios isolados e nos músculos-alvo que tu mais queres focar, aqueles músculos mais chatos ou que tu queres priorizar durante estas próximas semanas, eu quero que tu atinjas a falha. É impreterível. E se tu estás a conseguir fazer o mesmo número de repetições em 2 séries seguidas com a mesma carga, está fácil demais. Não estamos a trabalhar perto da falha o suficiente, muito menos estar a atingir a falha. Também isto é um dos pontos que nós tocamos anteriormente também noutros vlogs. Um excelente indicador da intensidade e da qualidade do teu treino. Não é algo que tu procures, mas é uma consequência que de certa forma é positiva em termos de indicador, é que tu não consegues manter a mesma performance de uma série para a outra. Isto é relativamente lógico. Se eu te pedir que tu faças o teu melhor naquela série, tu passado 2, 3, 4, 5 minutos de descanso, tu não consegues repetir o teu melhor. Fisiologicamente é praticamente impossível. Então, se tu estás a conseguir fazer 100 kg para 10 e a seguir passado 2 minutos fazes 100 kg para 10, a primeira série não foi dura o suficiente. Tinhas margem para fazer mais uma, mais 2, mais 3 repetições ou meter mais 5 quilinhos nessa barra. Está bem? Portanto, esse é o primeiro ponto que eu quero que tu tenhas aqui assente. Segundo, já falámos da parte de intensidade, de levar o trabalho à falha. Segundo, organizar agora as tuas próximas 8 semanas. Não 8, 10, 12 semanas. Eu quero que tu escolhas, no máximo, 2 músculos que tu vais focar mais visualmente. Para as mulheres pode ser, por exemplo, quero focar mais nos meus glúteos e nos meus quadríceps, ou quero focar mais nos meus glúteos e nos meus ombros para ter aquela silhueta. Para os homens geralmente será o foco no peitoral, o foco no ombro, o foco nos braços. Vamos escolher 2 músculos nos quais tu vais focar mais. Idealmente que não sejam totalmente concorrentes. Portanto, tu dizes-me, eu quero focar ombros e braços. É ligeiramente difícil construir um bloco que permita focar ao máximo nos ombros e focar ao máximo nos braços, no peito. Porque se tu vais focar ombros e peito, os exercícios de peito vão envolver ombros, os exercícios de ombros, alguns deles poderão estar fatigados pelo excesso de trabalho de peito, há ali um conflito. Agora, se tu me disseres, eu quero focar ombros e braços, já é uma coisa que conseguimos conciliar, porque nem todos os exercícios de ombros vão requerer, por exemplo, o teu tríceps, e tu podes perfeitamente mesmo focar a parte da frente do ombro, sem dar mega ênfase ao tríceps, estás a perceber? Ou, por exemplo, eu posso querer focar peito e bíceps, porque não são concorrentes. Peito e costas não são concorrentes, mas peito e tríceps já concorrem muito diretamente um com o outro, entendes? Então, ser aqui estratégico, eu vou escolher 2 músculos. E eu digo-te 2, poderia ser só um, claro, mas não te digo 3 nem 4, porque quanto mais músculos tu queres focar, mais tu dispersas o teu foco. Deixa de ser uma prioridade. Prioridade é uma coisa. Prioridades foi um conceito que nós desenvolvemos ao longo dos últimos 80, 90, 100 anos, ao longo do último século, mas a origem da palavra prioridade era uma. Não são várias. E eu já te dou a margem para 2, porque obviamente se tu treinares 4, 5, 6 vezes por semana, não vais se calhar estar a treinar o mesmo músculo todos os dias, tens margem para nos outros dias alocar outra prioridade para aqueles treinos. Mas mais do que 2 músculos já não é priorizar. Está bem? Portanto, 1 a 2 músculos que nós vamos focar mais. E porquê é que escolhemos isto antes de olhar para o número de séries, número de exercícios e tudo mais? Porque a partir do momento em que tu escolhes o que é a tua prioridade, ou as tuas 2 prioridades, vamos começar por aí a construir a tua semana de treinos. Não vamos olhar a uma divisão, não vamos olhar a um split
base, vamos olhar, ok, eu quero focar, vamos dar aqui o meu exemplo próprio, para te mostrar aqui. Eu quero focar os meus ombros. Primeira tomada da decisão que eu vou fazer, como é que eu vou distribuir o meu treino de ombros? Quero-lhes alocar mais volume de treino, porque se é um período curto, 8, 10, 12 semanas, onde eu quero focar o máximo crescimento naquele músculo, eu quero espremer as variáveis ao máximo. Então, dentro do volume de treino, nós sabemos que tendencialmente mais volume será mais positivo, principalmente se eu tiver capacidade de recuperar disso. Então, como eu vou dar prioridade àquele músculo, eu vou alocar mais recursos e mais atenção a isso, eu vou reduzir dos outros lados, se for necessário, para ter capacidade de recuperação para crescer aquele músculo. Para quê? Porque é a minha prioridade, eu quero lhe dar o máximo foco possível. Então, caso prático, treino de ombros, quero focar os meus ombros, eu vou treinar 5 vezes por semana, é a minha disponibilidade atual, então eu vou treinar os meus ombros pelo menos 3 vezes por semana. É o set inicial. Porquê 3 e não 2? Porque é uma fase de foco, uma fase de ênfase. Eu quero levar o volume de treino de ombros o mais alto possível, dentro do qual eles consigam recuperar e crescer, para maximizar o estímulo naquele músculo. Então, eu vou diluir o meu volume de treino, ou a minha frequência de treino, para poder diluir o volume ao longo dessas sessões. Porque eu sei que se eu tiver 30 séries de ombros para fazer, se eu fizer 2 dias de 15 séries cada um, eu vou ter um aproveitamento X. Mas se eu diluir essas 30 séries, em vez de serem 2 treinos, serem 3 treinos, são 3 oportunidades de estimular crescimento, são 3 oportunidades de eu clicar no interruptor, de eu iniciar a síntese proteica, de dar um pico no crescimento muscular, 3 oportunidades em vez de 2 ao longo de uma semana de 7 dias, e ao mesmo tempo eu tenho mais qualidade em cada série, porque tu sabes disto, não é preciso entrarmos muito na componente científica, está maioritariamente relacionada com a fadiga e o impacto que ela tem, mas se tu fazes 4, 5 exercícios num treino, ou mesmo até dentro do mesmo exercício, a quinta série que tu fazes versus a primeira ou a segunda, tem muito menos qualidade, tu estás mais cansado, já não consegues estar lá. Então, quantas mais séries tu tens num treino, menos qualidade tu tens ali. É preferível tu descansares e atacares novamente no dia seguinte ou passado 2 dias com mais qualidade, mais recuperação, em melhores condições, do que propriamente tu tentares aglomerar tudo num só treino. É muito por isto que treinar um músculo uma vez por semana não é assim tão prático. Tens menos estímulos, portanto clicas menos vezes no interruptor do crescimento, chamemos-lhe assim, abres menos vezes essa torneira que acaba por fechar passado 48, 72 horas, portanto tu queres estar a clicar nela novamente, ou seja, estimular o crescimento assim que ele para de estar a crescer, e ao mesmo tempo tu vais querer também maximizar a qualidade desse estímulo. E para maximizar a qualidade desse estímulo, tu queres estar nas melhores condições, tu queres estar o menos fatigado possível. Porque fadiga no treino é literalmente incapacidade neural do teu sistema nervoso de recrutar aqueles músculos. E se tu não estás a conseguir recrutar ao máximo, tu não estás a conseguir estimular, porque uma fibra que não é recrutada, não produz força, não é estimulada. Entendes? Então, simplificando-te isto aqui. Primeiro, intensidade máxima. Segundo, definir prioridades. Terceiro, eu vou pegar nessas prioridades e vou tentar diluí-las ao longo da semana para conseguir clicar mais vezes no interruptor, estimular mais vezes, treinar mais vezes aquele músculo e, ao mesmo tempo, para que o meu volume de treino nesse músculo não ser tudo no mesmo dia e eu vou perdendo qualidade em cada série que faço porque, inevitavelmente, acabo por estar mais cansado, recruto menos fibras, cresço menos músculo e consigo dar-lhe mais qualidade em cada série, cada treino. Mais ou menos a mesma história que estávamos a falar do cansaço. Se naturalmente tu atingindo a falha vais perdendo performance, os teus 100 kg para 10 transformam-se 100 kg para 8, para 6, para 4, chega ali um ponto onde tu já não estás a conseguir recrutar tanto. Então eu prefiro que tu faças 100 kg para 10, 6, 8, 4 e depois, em vez de estás a continuar e já só fazes 3 ou 2 ou uma série, não, fazemos-la no dia seguinte ou daqui a 2 dias, quando tu se calhar já vais conseguir fazer 8, 9, 10. Muito mais extraído, tens muito mais volume total, tens muito mais estímulo total, muito mais recrutamento neural e muscular e consegues ter muito melhor resultado dali. E para a maioria dos casos, isto significa que tu treinares aquele músculo 3 vezes por semana, é uma boa abordagem. Sendo que pessoas que têm uma excelente capacidade de recuperação, e isto nota-se muito em mulheres, que tendencialmente recuperam melhores do que homens, não significa que todas, mas
geralmente, fisiologicamente, as mulheres tendem a recuperar melhor, e para pessoas que estejam num cenário brutal. Que eu vou-te ser sincero, de quem acompanha dezenas de pessoas muito próximo, muito 1 para 1, é muito raro, a não ser que tu vivas para o fitness, ou estejas desempregado, ou sem trabalho, ou trabalhes part-time, é muito raro tu estares num cenário de recuperação brutal. Que é dormir super bem, comer super bem, treinar às horas que queres, com o tempo que queres, sem stress nenhum. Para a maioria das pessoas, tentar treinar um músculo 4 ou 5 vezes por semana é muito atípico ser a melhor opção. Por isso eu recomendo-te começar com 3 vezes por semana. Está bem? Isto significa começar com 3 vezes por semana e depois a partir daí irmos adaptando com base na tua recuperação e na progressão entre treinos. Claro, eu poderei, hipoteticamente, vir a treinar alguns músculos 4 vezes por semana, porque a minha recuperação assim me o permite. Mas neste momento apostar nas 3 é cruzar os dados que eu já tinha meus anteriores e ao mesmo tempo saber que eu vou diluir este volume para estar a treinar aquele músculo a cada 48 horas, sensivelmente. Está bem? Por isso é o que eu vou fazer com os meus ombros. Na prática, para construirmos esta priorização, por exemplo, dos ombros, aquilo que nós vamos fazer é, para cada treino dos ombros, vamos começar com esse músculo, está bem? Mesmo que eu depois vá focar o treino noutra coisa, como foi, por exemplo, ontem treino de peito e costas. No entanto, vou começar com os ombros. Porquê? Porque é o meu foco. Então eu vou começar com os ombros e depois é que vou para o outro trabalho. Isto significa que eu tenho, pessoalmente, e dando aqui um exemplo prático, eu tenho tranquilamente capacidade de chegar às 20, até mesmo às 30 séries de ombros por semana se estiver em bulk. Neste momento, estando em déficit, não tenho uma capacidade de beneficiar e recuperar de tanto volume. Provavelmente vamos chegar ali às 20 séries e tá. O que é que nós estamos a fazer? Em vez de ter 2 treinos de ombros ou um treino de ombros muito grandes, eu tenho 2 exercícios de ombros para o treino de segunda-feira, 3 exercícios de ombros de terça-feira, aliás, é o meu primeiro treino, mas eu vou organizar assim para ser se calhar um bocadinho mais fácil para ti, porque tu provavelmente não começas a treinar à terça como eu. Eu explico um bocadinho disso no último vlog, se quiseres saber um bocadinho mais. Mas, basicamente, começares o primeiro treino da semana, 2 exercícios, 2 a 3 séries ali para começar, e depois aumentar a partir dali. 48 horas depois, o mesmo estímulo, mas com outros exercícios, outros ângulos, outras sobrecargas, e 48 horas depois disso, a mesma lógica. O que para quem treina durante a semana seria de segunda, quarta e sexta, esses 3 treinos começam com foco no meu músculo-alvo. Se depois é treino de costas, tudo bem, seguimos para as costas. Se depois é treino de peito, tudo bem, seguimos para o peito. Mas primeiro começamos com aquilo que é ênfase para mim. E aproveitamos este volume estrategicamente para trabalhar diferentes rep ranges. Portanto, posso ter dias onde eu trabalho mais pesado nas 5 a 10, dias onde eu trabalho mais moderado nas 10 a 20, dias onde eu vou trabalhar mais leve nas 20 a 30, mas sempre levando à falha. E atenção que eu digo pesado, moderado e leve, tem a ver com a carga em si, com a percentagem da minha carga máxima. A intensidade é sempre máxima em si, a intensidade relativa, para quem é mais da ciência do desporto. Também porque nós temos intensidade absoluta, que é a percentagem da carga, portanto, acaba por ser, se tu estás a trabalhar com séries de 5, séries de 6 ou séries de 20, intensidade relativa é efetivamente o esforço, quão próximo da falha tu estás. E eu quero que tu tenhas a intensidade relativa máxima, trabalhes sempre em cima da falha, para garantir que cada série é espremida ao máximo, mas quero que dentro da tua semana, para nós espremermos as diferentes laranjas, ou para obtermos os diferentes sumos ou caminhos para o crescimento muscular, os diferentes estímulos, eu quero que tu espremas esses diferentes rep ranges, seja no mesmo treino, o que pode às vezes criar alguma divergência de pathways, pode não ser positivo se não for bem implementado, ou como eu geralmente prefiro, é ondular, haver um dia mais pesado, haver um dia mais leve, haver um dia mais moderado, onde eu sei que até mesmo para cada dia, para cada rep range, há exercícios que se enquadram melhor. Para exercícios mais pesados, para os meus ombros, eu se calhar vou procurar uma coisa que tenha outro tipo de estabilidade. Para exercícios que tenham mais repetições, eu se calhar vou procurar coisas que se calhar não precisam de tanta estabilidade, mas que eu consigo trabalhar sem problema cardiovascular para 30 repetições, por exemplo. Ou, por exemplo, caso prático dos ombros, exercícios em cabos, chega ali a um ponto onde passar para o cabo seguinte, para o peso seguinte, a porcentagem é muito grande, tipo, tu passaste de 5 para 7,5, é 50% de aumento, é 2,5 kg, mas é 50% de aumento, pá,
Não é plausível quando olhamos assim. Então eu gosto de trabalhar até chegar a um rep range muito alto, porque eu sei que se eu fizer 5 kg com 30 repetições, com 5 kg, eu consigo pelo menos 10 com os 7,5. E depois ir progredindo dali. Está bem? Se tu não tens mega disponibilidade de exercícios, tu podes perfeitamente repetir o mesmo exercício ao longo da semana, o que pode às vezes ser necessário para quem treina em casa ou para quem treina num ginásio muito ocupado, tipo um Viva Gym ou assim, num horário de ponta, e tu queres ficar só por pesos livres e às vezes vais ter que repetir exercícios ao longo da semana. Aproveita ou para trabalhar diferentes rep ranges, portanto, num dia mais pesado, no outro dia mais leve ou moderado, ou aplicarmos aqui outras manipulações de cadência, pausas e tudo mais, para conseguirmos ter então aqui essa variação dentro do mesmo exercício, está bem? Isto, pronto, na prática, intensidade máxima, escolher prioridades, distribuí-las ao longo da semana. Dentro disso, vamos começar cada treino com esse foco, portanto, no meu caso, os meus 2 focos, o principal é os ombros, o secundário são os quadríceps. No dia de pernas, nos meus 3 primeiras coisas que eu defini foi treino 1, treino 3 e treino 5, ou seja, a cada 48 horas eu treino ombros como início do treino. A seguir, o meu foco secundário são as pernas, neste caso são os quadríceps. Então, aí sim, vou ter os meus 2 treinos de pernas mais enfatizados nos quadríceps. Está bem? O que significa que o meu foco secundário, eu primeiro planeei o que é que eu vou fazer de ombros, ainda não decidi quaisquer outros exercícios, só decidi a parte dos ombros, depois decido a parte do quadríceps e agora sim eu vou encaixar o restante volume de treino. Isto significa que eu vou olhar para os restantes músculos e vou encaixá-los com o volume mínimo efetivo. Os tais marcos de volume que eu falei do último vlog, falo constantemente, tu tens de saber os teus marcos de volume. Porque aqui, se eu vou priorizar estes músculos, porque é importante chegar ao verão com o máximo crescimento naquilo, eu vou dedicar a maioria dos meus recursos ali. O que significa que quando eu tenho mais tempo, quando eu tenho mais energia, quando eu tenho recuperação para isso, quando eu penso, posso fazer mais, tenho condições para fazer mais, a primeira coisa onde eu vou, o primeiro músculo onde eu vou alocar mais volume, mais exercícios, do que seja, é no meu foco. Para isso, para não estar a dispersar a minha energia, os meus recursos em coisas que não são a minha prioridade neste momento, eu mantenho os outros músculos no mínimo efetivo. Mínimo efetivo, traduzindo isto para prática, é o mínimo de volume, mínimo de séries, de exercícios que tu precisas para despoltar um crescimento visível, é o teu limiar para ter já bons resultados, mas não é o máximo, porque a diferença entre o mínimo e o máximo, em termos de séries ainda é muito grande, mas em termos de resultado visual, principalmente para uma escala de 8, 10 semanas, não é muito grande. Mas permite-te, se calhar, se tu não tiveres que fazer mais um exercício de peito e mais um exercício de costas naquele treino, por exemplo, dando o meu exemplo do treino de ontem, eu poderia ter adicionado mais umas flies e mais uma variação de remada. Tenho margem para isso e está inclusive até deixada lá no Google, no meu Google Sheets com o meu treinador, porque nós sabemos que quando transitarmos para bulk, provavelmente eu vou ter essa disponibilidade. Mas está lá, literalmente neste momento, como 0 a 2 séries. Porque neste momento temos 0 séries disto, e só vamos adicionar depois de já termos adicionado mais volume nos ombros, se for mesmo necessário. Porque eu poderia adicionar, sim, mas neste momento vai-me estar a retirar tempo, energia, foco, que eu poderia estar a dedicar à minha prioridade, que são os ombros. Lógica, priorização, está bem? Se isto te tiver a fazer confusão, partilho, eu faço a mesma coisa, o mesmo trabalho de priorização, por exemplo, para o meu negócio, para o meu desenvolvimento pessoal e tudo mais. Este trimestre, que está agora a começar, um dos meus focos vai ser o YouTube. Para isso, eu coloquei o Instagram, por exemplo, em mínimo. Eu vou fazer apenas o mínimo que estabeleço para mim como aceitável do Instagram, está bem? É uma publicação por dia, pontualmente duas quando surgir mesmo aqueles dias de mega foco, ou que as coisas estão a fluir super bem, mas eu vou direcionar, imagina, dos meus 20 horas para a produção de conteúdo semanais, em vez de serem 16 para o Instagram e 4 para o YouTube, passaram a ser 16 para o YouTube, 4 para o Instagram. Fazer-te aqui perceber isto. Não meti aquilo a zeros, é o suficiente para eu conseguir progredir, no entanto, certifique-se que permanece na faixa, tem toda a razão.
No entanto, vou dedicar o foco àquilo que é mais foco para mim, está bem? E isto passa a distribuir primeiro os exercícios aí, organizares primeiro a tua agenda para as coisas que são prioritárias para ti e depois sim meter as outras coisas. O meu trabalho de peito e o meu trabalho de costas só foram planeados depois de planear o trabalho de ombros. Quando eu na próxima semana, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, no update como coach, tivermos a decidir onde é que vamos aumentar volume, primeiro vamos avaliar a capacidade e a qualidade de aumentar volume para os meus ombros, só depois é que vamos avaliar fazer isso para o meu peito e para as minhas costas, por uma questão de prioridade. Está bem? O que nos leva novamente para esta questão, se o volume de treino é uma variável que poderá ser potencialmente interessante para maximizar o meu crescimento muscular, eu quero que tu investas a maioria do teu volume na tua prioridade. E que olhes agora para esta fase, se calhar estas próximas 6, 8, 10, 12 semanas, se tu queres mesmo dar um push grande, focar-te bem no teu crescimento muscular, pois então vamos fazê-lo e se aproveitar, dar um bocadinho mais de tempo, se calhar fazer o esforço para treinar ao fim de semana, para meter aquela sessão de treino extra, sabendo que não é ad eternum, é um push, é um período agora de maior ênfase, e se eu quero focar nisto, então eu vou dedicar mais recursos a isso. Paralelamente a isto, ou seja, já vimos que queremos intensidade máxima, perceber que, ok, se calhar são 8, 10, 12 semanas a atingir a falha constantemente, vou sair daqui cansado, sim, mas eu estou a apostar no máximo crescimento muscular. Vou escolher 2 músculos-alvo para focar ao máximo, colocar os outros no mínimo efetivo, para que cresçam sim, mas permitir-me focar mais naqueles. Vou tomar todas as decisões, desde os exercícios, a seleção dos treinos, a ordem dos treinos, para maximizar os meus músculos prioritários. Quando eu tenho disponibilidade para adicionar mais tempo de treino, mais exercícios, o que seja, o primeiro foco vai ser as minhas prioridades. Todas as semanas eu estar a avaliar, estou a recuperar, não estou a recuperar, estou a progredir, não estou a progredir, que músculos é que progrediram mais ou menos, e com base nisso eu vou decidir, adiciono mais séries aqui, adiciono mais exercícios ali, que músculos é que efetivamente não tiveram estímulo suficiente e vão precisar de mais volume agora. Tocar nestes pontinhos todos, está bem? E depois, finalmente, que exercícios é que nós vamos escolher? Neste momento, se tens pouco tempo, e é mesmo para fazermos um push, vamos cagar nas merdas que aparecem no Instagram, no que é que aparece que no meu treino, Francisco, são os melhores exercícios para mim, ou no treino do Zé ou do Carlos. Vamos olhar, sim, para aquilo que melhor resulta contigo. Tens poucos tiros para dar, são 12 semanas, 10 semanas, 8 semanas, então, vamos dar os melhores tiros possíveis. Isto significa escolher os exercícios que te dão um melhor estímulo, ponto. Não estamos preocupados com o rácio estímulo-fadiga, ou seja, a longevidade, até porque estamos a focar crescimento muscular, provavelmente tu vais estar aqui com um bom aporte de calorias, de proteína e tudo mais, portanto tens recursos para recuperar. Vamos nos focar sim no que é que te dá o melhor estímulo concreto. Isto significa, leg press e agachamento. Eu gosto muito de leg press, mas na verdade o agachamento é que me deixa os quadríceps mesmo todos rotos, só que eu saio daqui um bocado mais cansado. Meu amigo, minha amiga, está na altura de apostar forte no agachamento. Não estás em déficit, não temos que nos conter, não temos que gerir fadiga, temos que apertar, temos que dar o boost. Então é exatamente isso que vamos fazer. São 8 a 10 semanas de push, é para fazer nestas semanas aquilo que não conseguiste fazer nas últimas, então vamos apertar ao máximo com isto. Finalmente, e estamos agora mesmo a chegar aqui ao ginásio, já estamos a ver aqui a feira dos sofás. Que não tarda nada, temos que começar a ver estas coisinhas. Que maravilha! Finalmente, aproveitar, se tu queres maximizar o crescimento muscular, a tua dieta e o teu sono não podem ser bons o suficiente. Não pode ser o eu como bem. Não. Neste momento tu tens, se queres acelerar isto ao máximo e suportar a qualidade do teu treino e do teu crescimento ao máximo, todas as variáveis que vão impactar as outras 23 horas do teu dia têm de ser bem espremidas. Isto significa sim dormir mais, fazeres um esforço para te deitares mais cedo, fazeres um esforço para comeres a horas certas, não necessariamente teres um horário rígido, mas teres pelo menos as 4 refeições proteicas, garantires que tens pelo menos umas 50 a 60 gramas de hidratos antes e depois de cada treino. Se os teus treinos são mais longos, garantir que temos aqui também provavelmente um intratreino, principalmente para quem tem treinos mais longos ou bidiários, porque fazes outro desporto, maximizar todas as tuas variáveis a teu favor. Está bem? E se gostavas que eu tocasse um bocadinho mais nesta componente aqui de variáveis
extra aqui à parte da alimentação e tudo mais, diz-me aí nos comentários, está bem? Vamos então agora preparar agora para o treininho de pernas. Let's go, espero que tenhas gostado, daqui a pouco já nos vemos aí para o voiceover, até já. Sobrevividos ao treino de pernas, vamos agora então aqui para a round 2 do nosso vlog, onde hoje quero ver aqui contigo então aqui este treinão de quads. Treinão. Primeira semana do bloco, as coisinhas a arrancar bem. Novas experiências, novas máquinas, muitas leg press ainda para experimentar, mas esta, para mim, era a mais confortável que tínhamos aqui no Blackout, muito parecida àquilo que eu estava a fazer também no Mr. Big, que provavelmente foram os melhores leg presses que eu tive na minha vida até agora. Pá, uma cena. Esta não me dá tão mega range of motion, eu acabo por bater aqui nestas coisinhas, mas sinceramente para mim, em termos de quadríceps, está ótimo. E também, sou-te sincero, não consegui fazer os melhores treinos de pernas nas últimas 2 semanas, porque... Eu acho que até partilhei isto também no Instagram, porque fiz um ligeiro estiramento do meu posterior da coxa a fazer judo. Então, o treino de pernas não estava propriamente a cena mais fácil de gerir, mas entretanto já estamos bem melhores. E aproveitamos também para fazer aqui a iniciação a um novo bloco, a arrancar muito bem aqui este novo bloco. E, nada mais nada menos do que estas leg presses malignas. Pá, aqui também mesmo para dar aqui uma view do que é que falamos em termos de maximizar aqui a parte da amplitude. Acaba por ser um treino relativamente simples. O de hoje é um treino mesmo muito... Para esta primeira semana do bloco acaba por ser literalmente só chegar e obter o estímulo que eu quero e estar fechado. Sou-te sincero, soube bem porque até ficou relativamente rápido. No entanto, eu já me conheço quando passar para uma fase de mais comida, acima de tudo, já sei que este treino vai ter muita margem para adicionar aqui volume. Pá, principalmente ali no trabalho acessório. Porque também, obviamente aqui ainda estou a experimentar algumas das máquinas, portanto, sempre aqui há alguma margem nesse aspecto. Ainda dá para metermos um bocadinho mais de intensidade também, tenho plena noção disso, portanto... Vai ser, este foi mesmo um treino de adaptação aqui à maquinaria toda. Mesmo até, por exemplo, aqui esta leg curl hoje, já tinha feito há muito tempo atrás. Não esta exatamente, mas uma da mesma marca e uma gama muito similar. Por exemplo, hoje estava-me a causar imenso desconforto no joelho. Fui tentando as várias séries encontrar, não é bem um desconforto, um clique, sabes? Um clique que por norma não costuma lá estar. Mas quis ir na mesma procurar aqui outras posições, porque já tinha tido muito boas sensações aqui. Então foi do género, ok, let me find it out. Pá, e sinceramente, não foi perfeito. Mas também um gajo que usa meias, uma de cada cor, também não pode estar à espera de treinos perfeitos, quer-se dizer, Francisco. Mas gostei muito do que estamos aqui a produzir. Foi bom voltar a treinar posteriores sem dor no posterior em si. Esta questão do joelho é mais uma questão de encontrar, se calhar, o posicionamento mais ideal para mim. Mas estás a ver, estas leg curls são uma facada no meu posterior. Adoro. E o facto de conseguires fazer este grind, estás a ver até onde é que vai esta última repetição. Quando falar de intensidade, eu acho que foi hoje de manhã que falámos até disso aqui no vlog, é isto que eu te quero de intensidade. É nos teus isolados, pelo menos isto. Está bem? Mesmo até aqui nas pernas, no leg extension. Vê-se que ainda estou a ganhar ainda as posições todas e o caraças. Isto já era segunda série, exatamente. Que a outra foi com o 0.5. Para gravar para o Instagrams. Yeah. Os dramas. E isso, estás a ver? É este grau de intensidade que eu quero mínimo nas tuas séries. E mesmo assim, eu olho para isto e eu digo-te, e os meus alunos sabem, eu às vezes também dou o meu próprio exemplo de quando falho. Dava para fazer melhor nessa série. Agora vem a pior parte. Vais-me ver de franguinho. Epá, tinha de experimentar. Esta adutora foi uma experiência bué de engraçada. É muito estranho fazer a adutora assim. Eu já tinha feito abdutora, portanto vou afastar os joelhos nesta posição, o que é muito fixe porque efetivamente obriga-te de certa forma a fazer força nos sítios certos, ou aliás, tu muito facilmente percebes que não estás a fazer força no sítio certo, percebes que estás a fazer força, por exemplo, aqui com a parte dos teus gêmeos, que não é onde tu queres fazer força para os adutores,
Tu queres te focar exatamente aqui, acima do joelho, esta parte da coxa a produzir força, estás a ver? E aqui é muito fixe para ver isso. Mas, pá, também pela primeira vez estar a fazer isto, foi uma sensação bué da estranha. A própria curva de força da máquina, mas estás a ver? Ok, não dá para chegar ali à falha, ou aliás, atingi a falha, eu não consigo fechar mais, não consigo fechar a concêntrica. Mas como a máquina é muito fácil ali no início, nesta porção, eu vou continuar, porque há ali muito estímulo para ir buscar. Percebes? Eu penso que é no vlog de hoje que te falo disso, de irmos buscar o máximo de estímulo possível. Não te peço em todos os exercícios compostos, mas muitos destes isolados acho que faz todo o sentido tu ires buscar este boost de intensidade. Percebes? Depois fui fazer também esta. Ok, eu aqui já estou claramente fit girl. Com os quadríceps no estado em que estava, ter ido fazer isto não foi nada boa ideia. Devia claramente ter ido para uma cadeira abdutora. Mas o Francisco quis experimentar. Francisco também já decidiu que vai privilegiar outras abdutoras a estas num treino de quadríceps. Porque eu estava a tremer das pernas só de estar aqui. E não foi aquele estímulo uau. Foi mais preocupado no quadríceps do que propriamente no glúteo. E ali estamos a querer trabalhar glúteo. Percebes? E olha, isto que sirva também um bom exemplo para ti desse lado. Às vezes há exercícios que estão limitados por outros nesse treino. Pá, e eu não quero que tu estejas a ser limitado ou a atingir a falha por outra razão. Eu acho que muito sinceramente conseguiria ter feito mais repetições ali naqueles glúteos. Mas estava tão fora da cena por estar com o quadríceps ali em isometria que não era a melhor solução. Faria muito melhor numa cadeira normal abdutora. Problema, tive que fazer mais séries para compensar, porque o estímulo no glúteo não estava o ideal. Estás a perceber? Já aqui, nos gêmeos, por exemplo, está-me a dar um estímulo brutal. Não, esse puto tem gêmeo. Esse puto está fininho, mas tem gêmeo. E outra coisa é o outro exemplo, onde tal como fizemos na adutora, tu viste que, ok, já não consigo fechar, mas eu vou fazendo na mesma às parciais. Aqui é a mesma coisa, eu já não consigo fechar, pá, não subi tudo, mas eu vou continuar esta série. Porque eu ainda consigo estes ângulos. Percebes? E tu vês-me aí espremer aqui só mais um bocadinho e só mais um bocadinho. E é isto. Está bem? Principalmente em exercícios como gêmeos e algumas máquinas onde há uma amplitude específica muito mais difícil, do género... Olha, leg extensions são um bom exemplo, muitos exercícios de costas são um bom exemplo, os gêmeos são um muito bom exemplo, algumas, principalmente abdutoras, são um bom exemplo, onde tu não consegues ter força para fechar aquela última parte concêntrica, o encurtar da repetição, o fechar da repetição, a última amplitude, tu já atingiste a falha aí. O exemplo de uma puxada. Ok, estou a fazer a minha puxada, pá, eu já não consigo chegar aqui, mas eu ainda tenho imenso power para fazer isto. Ok, há ali muito estímulo que ainda podemos ir buscar. Não significa que seja sempre, ou que seja em todos os exercícios, ou que seja em todas as fases de treino. Eu acho que deve ser jogado estrategicamente, até porque parciais em alongamento têm um desgaste no tecido articular e conjuntivo muito maior. No entanto, são cartas que eu acho que fazem sentido tu jogar. Principalmente quando tu queres espremer o estímulo ao máximo. Estás a ver? E eu aqui foi um pouco esta lógica. Como é que eu posso espremer este estímulo ao máximo e fazê-lo de uma forma que me permita também ser mais eficiente do ponto de vista temporal. Estás a ver? Agora, posto isto, espero que tenhas gostado do vlog de hoje. Se ainda não clicaste aí em baixo para conhecer o meu sistema anti-estagnação, que é basicamente 4 masterclasses onde eu desmonto passo a passo, caso prático, que eu faço com os meus alunos que querem crescer músculo, queimar gordura, ficarem mais definidos, principalmente malta que já treina há anos, clica aqui em baixo para descobrir. É grátis, 4 masterclasses, cada uma focada no seu ponto, portanto fazemos um diagnóstico porque é que tu não estás a ter os resultados que tu queres, passo a passo, e tu perceberes como é que tu podes maximizar o teu crescimento muscular, como é que tu podes queimar gordura e definir sem perderes massa muscular e até progredires carga.
e como é que tu fazes um bulk a sério, sem ficares gordo e a maximizar o teu crescimento. Espero que tenhas gostado. Clica aí em baixo no link da descrição. Vais gostar muito de ver essas aulas totalmente grátis. E, naturalmente, dá-me o teu feedback. O que é que achaste deste vídeo? O que é que achas que poderia melhorar para além desta dicção? E dúvidas ou feedbacks que tu tenhas, coisas que também gostasses que eu tocar, deixa aí em baixo nos comentários ou através do nosso Instagram, franciscobacau.bml. Conto contigo já no próximo vídeo e não te esqueças, não repetir, fazer melhor. Bons treinos!